Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez no GoCast, no canal God On. Esse canal aqui que o Senhor tem proporcionado muitas bênçãos, muitas vitórias, tem alcançado vidas. Nós estamos aqui nessa conversa, nessa mesa, mais uma vez aqui hoje, um convidado especial. Está aqui ao meu lado nosso amigo Johnny Nunes, idealizador deste projeto que o Senhor colocou no coração dele, né, Johnny? Amém, né? Estamos aqui mais uma vez. O Johnny vai compartilhar conosco também aqui. Não é só uma entrevista, mas é uma conversa. Então o Johnny também vai estar compartilhando aqui também experiências. Vamos estar trocando ideias. Vai ser um período de muitas bênçãos. Amém. Está conosco aqui. Quer fazer as honras, Johnny? Sim, né? Temos o prazer de receber hoje aqui no estúdio God On o pastor Rodrigo Jacques. Ele falou que já até confundiram o nome dele com Rodrigo Jakes. Mas nós perguntamos duas vezes aqui, pastor Rodrigo Jacques, né, do Ministério Chama do Avivamento. Pastor Rodrigo, prazer tê-lo conosco aqui. Amém. Fala pessoal, tudo bom? Prazer a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Para mim é um motivo de muita alegria, muita honra estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que Jesus tem falado aos nossos corações e ter essa mesa aqui, né? Mesa é algo muito interessante para nós nesses dias, né? E eu gosto muito, na verdade, de ter esse tempo de mesa. Que eu creio porque Jesus é um pastor de mesa, né? Então, eu creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, maravilha. Eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo, pastor Rodrigo, né? Posso chamar de Rodrigo? Rodrigo, pode chamar de Rodrigo. Então, tive o prazer de conhecer o Rodrigo alguns meses atrás, pessoalmente, né? Já conhecia, já ouvia falar do seu ministério, mas eu tive o prazer de conhecer alguns meses atrás. Ele pagou um café para mim. Aí é bom, aí é bom. E foi aonde? Foi numa mesa. E foi numa mesa. Sentada, conversando. Era só um café, já tava quase virando janta, já era tarde da noite já, e a gente ali conversando, a padaria fechou e a gente ali conversando, trocando ideia. Conversamos com a porta da padaria fechada, a gente pelo lado de fora. Foi um tempo bem edificante ali. Fui presenteado ali com um livro, trocamos experiências. Foi um tempo de crescimento do reino. Então, para quem está assistindo agora e talvez você ainda não conhece o Rodrigo, vai conhecer a partir de hoje, fica com a gente aí, compartilha depois esse podcast e abençoe a vida de alguém. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho aí para receber de primeira mão todos os vídeos que são postados aqui no nosso canal. Vamos lá para nossa conversa, então. Fala aí, Rodrigo, pra gente aí, para quem não conhece, quem que é o Rodrigo, pai, esposo, filho? Conta um pouquinho da sua história pra gente aí, para o pessoal conhecer. Meu nome é Rodrigo Jacques, né? Sou casado com a minha esposa, né? Igual eu já falei pro Johnny que tem que olhar pra câmera e mandar um abraço pra ela, senão eu chego em casa. Vai Pra apanhar. minha esposa Larissa Jacques, né? Minha amada esposa, né? Sou muito grato a Deus pela vida dela. Na verdade, uma frase que falou muito ao meu coração há muitos anos atrás, quando eu participei de uma escola, IMAP, o pastor Jocélio, ele falou algo sobre casais, né? Que ele falou assim, uma frase que chamou muita atenção, que um grande ministério não sustenta um casamento, mas um grande casamento sustenta um ministério. Então, hoje, tudo que eu vivo hoje em Jesus, né? Aonde o Senhor tem me levado nas igrejas, em outros lugares, outras cidades, mas eu sou grato muito a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho que está aqui, do Davi, do Miguel, né? Que nós sabemos que hoje em dia, quando você vive nisso, hoje em dia você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? E pela graça de Deus eles conseguem entender e a minha esposa consegue também conciliar isso e me ajudar, né? É isso. É isso aí, irmão. Mas conte um pouquinho mais, né? Queremos saber. Agora vamos, né, moço? Vamos começar a cavocar um pouquinho, né? Vamos. Eu vou fazer um protesto aqui. Hoje só deixaram a gente com água, né, irmão? Pois é, até tirei a garrafinha aqui pra ver se passa por café, mas não é água mesmo. Eu acho que a nossa oração tá devagar, hein? Vamos orar um pouquinho mais aí na próxima. Café
leite e o que mais que você quer, irmão Celto? Pô, pode ter uma torradinha, Uma goiabada, bolachinha, uma né? Uma bolachinha. bolachinha. Uma bolacha, porque o podcast das mulheres, vocês viram, né? Tudo Eu vi lá. bonitinha, viram, né? Farta mesmo, hein? E Viu, não, né? Pô, e aqui tá fartando. Aqui, né? não é cenográfico, é real mesmo. Não, é real, é real, é real. Mas vamos lá, sem cortar esse assunto aí, senão as mulheres também vão bater a gente depois, tá? Mas conta pra nós, Pastor Rodrigo, como é que foi o seu primeiro encontro com Deus? Acho que isso é uma pergunta que não pode faltar, né? O seu encontro com Deus, o chamado para o ministério, como é que foi isso? Meu primeiro encontro com Deus, na verdade, foi... Eu tive um encontro assim, né? Que na verdade eu não me lembro. Né? Eu era muito criança, eu tinha acho que na média de 5, 6 anos, né? A minha mãe fala, né, que eu tava no mover no culto e tal. De repente ela falou que viu eu falando em línguas. Comecei a sair pela igreja chorando e falava que eu via anjos. Levou eu até o pastor, né? E o pastor interpretou, né, essa visão e tal. E ali eu creio que foi aonde teve um start, né, de Deus na minha vida, assim. Só que eu particularmente não lembrava. Daí passou alguns anos, eu já na fase de junior ali, aquele pré-adolescente ali, aí eu lembro. Aonde eu um dia fui para frente, né, chamaram, fui para frente lá, aonde eu fui e tive um encontro assim com Deus que eu lembro, sim. De já com uma consciência realmente do que Sim, com estava uma acontecendo. consciência e também no batismo com o Espírito Santo, né? Que eu falo muito para muito da galera assim, alguns sintomas, né, do batismo do Espírito Santo, né? Que é o falar em línguas, porque o falar em línguas eu creio que não é o batismo em si, mas é alguma característica do batismo, eu creio nisso, né? Aonde começou a fluir aquilo em mim. E nesse dia foi aonde eu lembro, né? Eu lembro que eu comecei a falar com Deus ali, comecei a falar em línguas. Eu creio que foi um start assim para a vida nessa pergunta sobre o primeiro encontro com Deus, assim, né? Eu creio que foi a partir daí. Tá, e para vamos dizer assim, um ministério um pouco mais intenso, como é que isso começou no seu coração? Que você começou a entender que você não deveria ser um membro de banco apenas, mas ter um ministério um pouquinho mais profundo. Como é que foi esse trabalhar? Esse trabalhar foi um pouco difícil, eu creio, para o Espírito Santo. Foi Por Espírito Santo? Foi, por Espírito Santo foi. Porque a palavra é muito clara que fala que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Sim. E, na verdade, eu fugi disso. Na verdade, eu sabia que Deus tinha. Sabe quando você sabe que Deus tem aquilo para você, só que você não quer? Sim. Então, isso começou a fluir muito. Muito. Eu falei, não quero isso, eu quero ter minha vida normal, eu quero trabalhar normal, claro que eu entendia, né, que eu tenho que ter uma vida voltada para Jesus e tal, mas só que eu não queria ter esse, digamos assim, ministério ou ser um pastor, eu nunca almejei isso, né? Nunca quis isso. E, na verdade, eu creio que foi um trabalhar muito complicado a respeito daquilo que Jesus tinha para mim, aonde eu comecei a fugir. Fugir. Aonde foi que Jesus me pegou de vez mesmo, que eu falei, não tem como, né? Você sabe que fugir é um bom sinal, né? Jesus, e na verdade, falando sobre fugir, a galera que vai estar assistindo, sábado, quinta-feira, acho que eu ministrei na igreja, falei sobre Jonas. Não fuja do propósito. Não fuja do propósito que Deus tem para você. Moisés, né? Não, vai, não. Disse muitos nãos, né? Mas é por isso que eu falei, né? Que fugir já é um sinal que tem algo bom ali por trás. Daí é onde eu não queria, né? É onde eu comecei a fugir de tudo isso. Na verdade, muitas das vezes, né? Isso foi pelo fato de meus pais serem pastores, né? E, querendo ou não, eu via o que meus pais passam. Eu via que meus pais passam e eu pegava e não queria. Eu falei, não quero isso pra minha vida. Não quero mesmo. Já que você tocou no assunto aqui, faz parte da conversa aqui. Como que é, Rodrigo, ser... A gente sabe que teu pai também exerce ministério de pastorado, né? É o seu pastor hoje. Sim. Como que é ter o pai como pastor, ser filho de pastor? A gente sabe que tem as bênçãos, né? Que a gente logo vai conhecer o evangelho, o ministério logo cedo. Também tem a cobrança em relação à igreja, é filho do pastor.
Mas nós vamos fazer essa pergunta aqui em relação às bênçãos. Como é ser filho do pastor? Qual que foi o papel do papai lá na questão da paternidade biológica, também na paternidade espiritual, Espiritual. como mentor, como pastor hoje? Eu creio que é essencial, né? Isso é essencial para a vida, para minha vida, eu creio que para a vida de qualquer um, né? É, é que na verdade, assim, eu tive várias pessoas que vieram e liberaram algo sobre a minha vida. Vários homens de Deus que eu respeito muito, né? São que você respeita, você atrai, eu respeito muito tudo isso que foi liberado sobre a minha vida. Homens como Judá Bertelli, é, Jason Lee Jones, uma vez nós estávamos num restaurante aqui na cidade, e ele esteve aqui na cidade e meus pais estavam, né, tendo esse tempo com ele lá de mesa, e eu estava junto. De repente, ele estava ali conosco ali, ele pegou e começou a orar, começou a comer normal, uma mesa do restaurante cheio. De repente, ele pegou e me lembra que minha mãe falou para ele, né, canta um hino e tal. Daí ele olhou para ela, começou daí pediu para nós se levantar, começou a cantar, e ele estava do meu lado aqui, ó. Mas só que esse rapaz, esse homem de Deus, eu sentia muita presença de Deus, até então eu estava do lado dele e eu me mordia, cara. Me mordia e falava, meu Deus, Jesus, eu não posso me estragar aqui nesse restaurante, cara. Para uns, né, que estão assistindo Assim, nós, assim, eu não posso ser cheio, né, aqui no restaurante. Para outros, eu não posso ser chapado aqui no restaurante. E eu falei, meu Deus, Jesus, não posso acabar com a reunião aqui dos pastores, né, os pastores da cidade ali. E eu tava de intruso ali. E de repente, ele pediu para nós se levantarmos, nós se levantamos. Na hora que nós se levantamos, ele veio, olhava para mim e dava risada. Dava risada, de repente ele veio assim no meu ouvido e falou: "Avivamento, venha". E dele um sopro, na hora que ele deu um sopro, eu caí lá no meio do restaurante inteiro, derrubou tudo lá e acabou. acabou com a mesa dos pastores ali, né? Igual eu falei, essa experiência, porque foi um homem de Deus, Judá Bertelli, o Fernandinho estava junto comigo, né? Há anos atrás, aonde vai entrar depois, né? Eu creio que nossa conversa também a respeito disso. O Luiz Hermínio, tudo homens de referências hoje, na nação e fora, e nas nações, né? Nós cremos nisso. Só que o meu pai, cara, o meu pai é fora de sério. O meu pai é meu exemplo, meu maior, meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são, eu vejo muito o caráter que eles têm em Jesus hoje. São pessoas que não negociam a sua fé, aquilo que Jesus tem para eles. Eles são muito convictos naquilo que Jesus tem e, na verdade, isso foi algo que me incentivou e me levou para esse lado. Porque eu creio que se meus pais não fossem... A Bíblia é muito clara, né? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Eu creio que se eu não fosse... se meus pais não fossem essa paternidade mesmo sobre a minha vida, é uma das coisas que é onde eu poderia hoje não estar vivendo isso. Por quê? Porque eu ia falar, pô, meu pai e minha mãe estão na igreja é uma coisa, na verdade, até, eu não sei se já ouviram essa historinha, né? Que o menininho fala assim, né? Pô, papai, vamos morar na igreja. Por quê? Porque aqui na igreja você é diferente, lá em casa você, né? Então, às vezes tem muita verdade nessa brincadeira assim, né? Mas tem muita verdade hoje em dia, né? Porque vivemos algo dentro da igreja e fora dela completamente, uma vida totalmente deturpada. Sendo que, na verdade, Jesus fala o quê para nós? Nós temos que ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Ser sal no saleiro é fácil. Ser luz no luzeiro é fácil. Se acender mais uma luz aqui, não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque tem várias luzes. Na verdade, nós temos que trazer a luz na escuridão. Então, eu vejo muito isso, de viver isso, viver Jesus intensamente fora da igreja, nos meus pais. E eu sou muito claro, toda a honra, toda a glória é dada a Jesus, pela graça e a sua misericórdia para comigo, mas só que os meus pais têm muito, tem muito preço em relação a tudo isso que hoje estou vivendo em Jesus. Que legal, né? É interessante você falar assim, né? Meus pais, com relação à palavra, tem coisas aqui que não são negociáveis, né? São inegociáveis. E isso hoje em dia é muito importante, porque nós temos visto, infelizmente, né, no meio evangélico, muitas negociações com... Você falando sobre isso, Johnny, eu lembrei agora, o Espírito Santo, meu amigo aqui, ó, falou algo agora. Eu lembrei
tipo assim, o meu pai, ele é meu pastor, como você falou, e meu pai, Aham. né, Sim. natural. Daí o que acontece? O meu pai é muito firme. Chegou um tempo que veio um pastor que é missionário, profeta Rick. Antes de eu começar a exercer esse ofício de encargo no profético, aonde eu não entendia o que que era isso, né? Eu não sabia o que que era isso, simplesmente Deus mandava eu fazer, eu ia e fazia, mas tipo assim, sem nenhum pensamento de o que que é isso. Então, não, Deus mandava eu fazer, eu ia lá e fazia. E trazia a palavra de conhecimento e tal, mas só que eu não sabia o que que era isso. Hoje, pelo fato de você se aperfeiçoar em Jesus, estudar, agora você entende, né? Mas eu exercia isso, daí de repente ele veio um dia na igreja e Deus me levou a levar uma palavra sobre a vida dele, a vida da esposa dele. Ele olhou para mim. Na hora que Jesus mandou eu entregar isso a ele, eu peguei e fiquei meio que, cara, não vou, mano. Não vou porque, cara, eu vou entregar algo pro pastor e pro missionário que vai nas nações, o Rodrigo, cara. Chega lá e ele fala, não é nada disso, cara, sai fora. Quantos profetas falam isso, né? Ih, não vou Não entregar, vou, não não vou, vou. me segura, Jesus. Você fica com medo. E daí, na verdade, aonde eu peguei e fui. Fui, aonde daí ele olhou pra mim, Rodrigo, isso é de Deus, cara. Daí falou que ninguém sabia disso e tal. Cara, é uma confirmação de Deus. Pô, eu fiquei assustado. Depois passou, isso foi num retiro, depois viemos pra igreja, no culto de domingo, ele veio e me chamou lá na verdade, ele começou a contar meio que uma história, assim, no final da pregação dele. Eu falei, cara, ele tá falando de mim, só que ele não me conhecia. Mas só que automaticamente o Espírito testifica pra você, né? Eu falei, Sim. cara, ele tá falando de mim, cara. E no final ele falou, Rodrigo, você caminha no profético, cara. Deus escolheu você, separou você para caminhar dentre os Amém. 5 ministérios no profético e tal. E começou a conversar aquilo comigo. Tá, passou ali. Daí ele orou por mim. Bem interessante, falando isso, né, sobre o pai Sim. e o pastor. Ele pegou e, de repente, ele pegou e passou alguns anos, 2 anos. E nada, tipo assim, né? O Rodrigo caminha no profético aqui na igreja. Não, nada. E eu também, por mim, assim, indiferente, assim, pra mim, sabe? E passou alguns anos, 3, 4 anos, onde eu me estudei, onde eu consegui ter um entendimento maior sobre isso. Ele veio e falou, ó, Rodrigo, Deus separou ele para isso. E ele hoje caminha no profético aqui na igreja, profeticamente falando, ele é do ofício profético e tal. Daí, o porquê dessa história, né, que o Espírito Santo me lembrou sobre falando sobre o pai. Que para muitas das vezes, né, ele poderia falar, ele soube diferenciar pai, no natural, de um pastor. Sim. Porque poderia muito bem, Importante isso. o missionário que veio de fora, um pastor renomado nas nações da MCM, veio aqui e falou isso sobre ele, ele vai ser. Só que não, ele pegou, não esperou, esperou aquilo amadurecer no meu coração e, na É, verdade, eu me preparar para aquilo, né? Então, na verdade, para muitos pode pensar, pô, ele foi muito duro, mas, na verdade, eu sou grato por isso. Porque, na verdade, isso trouxe um amadurecimento para mim e, na verdade, para eu amadurecer em Jesus e eu mergulhar em Jesus para entender aquilo que Jesus tinha para mim. Então, eu creio que isso foi fundamental na minha vida, no ministério onde Jesus tem comigo hoje. ou seja, esperou mesmo Deus tratar mesmo, né? Como eu sei que o Rodrigo hoje vive integralmente Sim. no exercício ali ministerial, conta pra gente um pouquinho aí como que foi é, esse relutar com Deus e continuar trabalhando até chegar a esse momento. Na verdade, foi outra briga. Na verdade, certo dia como eu falei, né? Eu fui criado em lar cristão, só que quando chegou na adolescência ali, houve uma rebeldia aí. Aborrecência, então. Então, isso mesmo. Houve uma rebeldia ali do Rodrigo ali. Na verdade, tudo que eu vi meus pais passando e tal, e aquilo começou a mexer muito comigo, mas isso não é justificativa, né? Daí, na verdade, eu comecei a. Na verdade, eu sempre tive um entendimento que, cara, eu tenho que viver para Jesus. Isso eu sei. Jesus é meu pai, é meu amigo. Só que eu comecei a querer conhecer o mundo e tal, essas coisas aradas inteiras, sempre escondido dos meus pais. Sempre escondido. Na verdade, por que que eu falo que os meus pais são muito exemplo para mim? Quando às vezes eu saía escondido deles à noite, eu via eles de madrugada orando por mim, cara.
E isso me chamou a atenção. Isso não se esquece, né? Não, é por isso que a Bíblia nos fala muito. Cara, a Bíblia, na verdade, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Cara, ele não vai se desviar. É como aconteceu comigo. Chegou um certo ponto que eu queria ir, mas quando eu comecei a pensar, falei, cara, o orgulho que eu vou trazer para os meus pais? Aonde eu comecei a pensar. E de repente eu comecei daí ficar mais de boa na igreja, mas mesmo assim nada mergulhado. Só assim, indo para a igreja, normal, um cristão. Daí de repente conheci a minha esposa. De repente nós casamos e veio o Davi, meu filho mais velho, que hoje tem 11 anos, vai fazer 12 anos em agosto. Daí de repente eu comecei a parar um pouco para pensar. Falei, cara, o meu filho, cara, eu vou ser o exemplo dele. Ele vai olhar para mim. O que vai ser do meu filho se eu continuar nessa vida? Onde eu comecei a parar para pensar. De certo dia eu entrei numa empresa onde eu ganhava um salário muito bom, onde eu trabalhava de segunda a sexta. Daí tipo assim, eu falei, aqui eu vou me aposentar, cara, aqui tô de Aí boa. tá bom, Aqui eu tô de aí boa. tá bom. Daí, de repente, eu peguei. Minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe falou, Rodrigo, vai ter um evento, estilo uma convenção em Curitiba, num ginásio. E eu quero que nós vamos estar sendo ungido lá e tal, casal de modelo do litoral. E eu gostaria que você estivesse lá. Eu falei, mãe, não vou, mãe. Não tem como ir, porque na minha empresa não vão me liberar. Eu sou o único operador da firma e a firma não pode parar e tal. Ela falou assim, vá e converse com o seu gerente. E eu, por desencargo de consciência, fui lá e falei, vou falar, mas ele não vai me liberar. De repente cheguei lá, quando eu cheguei lá, falei com ele, Rodrigo, vou te liberar, cara, pode ir pra lá. Eu falei, meu Deus, cara. Só que na verdade, por outro lado, cara, Deus tem alguma coisa lá. Eu sabia, eu tinha, tipo assim, sabe aquela convicção que vai acontecer alguma coisa lá. Chegando lá, de repente meu pai e minha mãe sendo ungido lá no ginásio cheio, casal de modelo do litoral. E de repente eu peguei, olhei para eles lá embaixo e o Espírito Santo começou a falar muito comigo. Fazia muito tempo que eu não via ele nitidamente. A voz dele muito. Eu olhei para meu pai, para minha mãe lá, ele falou bem assim para mim, nítido. O que você vai esperar acontecer na tua vida para você reconhecer eu na sua vida? Nossa. Só sei que de repente eu tava num ginásio, a turma, tipo assim, estilo uma formatura. De repente, quando eu fui ver, eu tava caído de joelho, chorando, mas chorava. Tava cheio de Jesus, tava se chapando de Jesus, aí tava assim. E as pessoas em volta começaram a olhar, tipo assim, o protocolo ali já tava. Falei, meu Deus, vou acabar com tudo aí. E de repente foi aonde, né, entrando naquilo, né, sobre o serviço, né, eu voltei. Na hora que eu voltei, o Senhor Jesus começou a falar muito intenso comigo sobre essas coisas. Rodrigo, eu separei você para algo. Eu falei, cara, isso não é de Deus. Agora que eu arrumei o emprego que eu queria e tal. Sei que de repente eu tava na máquina, o Espírito Santo veio para mim e falou, Rodrigo, que não é teu lugar, cara. No meio do expediente, eu na máquina, comecei a chorar, as pessoas vieram. O que foi, cara? Aconteceu alguma coisa, Rodrigo? E eu peguei, não compartilhei, né? Porque as pessoas às vezes não iam entender e tal. Eu falei, não foi nada, irmão. Nada. De Mas as boa. pessoas não vão entender, né? Não vão entender. Na verdade, até pessoas que falam assim, cristãs, né, não entendem isso, né? Você abrir mão de algo assim. Muitas falaram assim, mas Deus não vai querer que você abra mão disso, sendo que é bom para você. Mas na verdade, é largar o bom para viver o excelente em Deus. Eu creio muito nisso. E na verdade, aonde eu vi muito nítido assim, Jesus falando comigo, e eu peguei e fui falar com meu pai. De repente fui falar com meu pai olhou pra mim e falou, meu pai sempre me apoia, cara, nessas loucuras assim. Meu pai olhou pra mim, Rodrigo, Jesus falou pra você, amém, cara, tamo junto. Tranquilo. Já minha mãe, mas meu Deus, tem um filho, veja bem. Daí meu pai falou, não, pode deixar, Deus falou com ele, Deus vai, né? Daí, de repente, eu peguei e falei assim, vou fazer um propósito, então. Deus, eu vou falar com o meu
com o meu chefe, eu vou falar com ele e se ele me mandar embora, eu creio eu creio que é a tua vontade. Porque eu não vou pedir a conta, falei assim, né? Não vou pedir a conta. Daí, de repente, chegando lá, eu falei com ele, ele falou, Rodrigo, você tá louco, cara? Você tá numa função que todo mundo quer a sua vaga e você tá pedindo pra eu te mandar embora. Daí, de repente, eu peguei e falei, amém. Fui pra casa. Na verdade, até quando eu compartilho muito quando eu vou ministrar a palavra, né? Eu creio que nós, muitas das vezes, temos muito isso, né? Não sei vocês, né? Mas eu, Rodrigo, vou confessar meu pecado pra vocês, né? Que muitas das vezes como posso dizer, quando nós estamos ali num ambiente de glória, nós prometemos muitas coisas a Jesus. Mas de repente, quando nós saímos, pô, não é bem assim, eu acho que Deus não quer totalmente dessa maneira e tal. Foi onde eu comecei a falar, não, acho que eu já fiz minha parte, acho que não é para eu sair, não é tempo ainda. Tentar negociar, né? Eu creio que Deus tem isso para mim, mas só que não é hoje e tal. Daí, de repente, meu pai me chamou e falou, Rodrigo, naquele tempo meu pai, vou me separar, acho que se não me engano, pra praia. Vou ficar na praia, bem no inverno. Vou fazer um propósito com Jesus lá, que ele sempre tem com Deus, assim, ficou 7 dias não me lembro direito quantos dias de jejum direto, assim. E Deus vai me responder sobre isso. Pode ficar tranquilo, filho. Fique tranquilo, a tua parte você já fez e tal. Tá. Resumindo, daí deu a semana inteira e o gerente não me mandava embora. Falei, aí, ó, confirmação, não é tempo de Deus ainda. De repente, eu tava na igreja, acabando o culto. Lá na igreja tem o costume lá de cantarem muito lá, cara. Lá eles são que nem o Tiririca, tudo eles fazem cantando. É um musical, né? Não, lá eles, meu Deus, lá. Daí, de repente, vamos cantar o último hino para ir embora. E tá, e acabamos, começaram a cantar. De repente vem uma irmãzinha do coque lá na igreja lá. Reteté? Do Reteté. Lá na igreja, quando vai meus amigos lá, eles falam, pô, que é meio que diferente, né, Rodrigo? Tem a turma do pagode, tem a turma do Reteté, tem a turma do rap. Eu falei, aqui tem todas as tribos juntas aí, cara. Convive tudo junto. Daí, de repente, ela me chamou, pegou pela mão. E nisso ninguém sabia disso. Era só eu, minha esposa e meus pais. Pegou pela mão, me levou lá na frente. Começou a falar em mistério em volta de mim, eu ali. E ela veio no meu ouvido e falou assim, aquieta teu coração. Porque quem vai te sustentar vai ser eu. Nossa, na hora, minha perna amoleceu que eu caí no chão porque eu fiquei ali, meu Deus, cara, olha isso. Pô, de repente tá. Fui, acabou o culto. E quando chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar, meu gerente me chama. Rodrigo, vem aqui. Falei, fala, pode falar. Cara, não sei, cara, vou ajudar você, vou mandar você embora. Aí é onde ele me mandou embora. Só que é onde ele me mandou embora, daí eu pensei, comigo isso vai fazer o quê? Uns 8 anos atrás, acho. Por aí, em média, isso daí. Daí, de repente, eu peguei e falei, né? Quando veio o acerto, eu pensei, pô, vou comprar um carro, vou arrumar minha casa, fazer isso. Aonde Jesus pegou e falou, não, cara, você não vai fazer isso. Por isso que eu sou grato à minha esposa, né? Porque tudo que eu falo com ela, fala, Jesus falou, amém, tamo junto. E de repente ela pegou, e ela entende muito isso. É onde eu peguei e falei, e Deus começou a mandar eu fazer coisas com dinheiro, abençoar a igreja, abençoar pessoas, e comecei a fazer. Nada de investir em você. Nada. Sobrou, eu lembro até hoje, fiz todas essas coisas, e de repente sobrou R$1.000. E pastor Rodrigo, e a consciência, assim, o peso, assim, certamente tem um peso, né? Que vem aquele impacto, o peso que eu digo é aquele impacto, né? Puxa, vou largar o emprego que eu tenho, né? Hoje eu tenho um sustento para não, a partir daqui, talvez não ganhar nada e começar a batalhar, né? Tem um impacto aí envolvido. Na verdade, tem pelo fato de você ser o homem, né? Isso, Seu exatamente. provedor. Na verdade, eu creio... E também uma passagem do carnal para o espiritual aí, Muito. pegando, né? Muito. Porque, na verdade, você se policia muito em querer, como posso dizer, em querer mostrar para as pessoas que você é o cara que traz o sustento. Sim. O carnal ali, Natural. o Rodrigo, a natureza adâmica minha ali gritava, não, você tem que, cara, você tem que...
E o espiritual, quem diz o demoninho aqui, o anjinho aqui, não e tal. De repente eu falei, não, cara, tem que ver com Jesus. E o espiritual falando, entrega. Entrega. A carne mandando entregar um currículo. Não, na verdade não foi isso. E aconteceu mais coisas. De repente aconteceu isso, eu comecei a viver uma plenitude em Jesus. E meu pai falou, Rodrigo, beleza, agora tá aí. De repente, gastei todo o dinheiro, não fiz nada. Puta, eu falei, meu Deus do céu. Daí, ainda por cima, os últimos... a última renda que eu tinha ali, que eu falei, agora eu vou ser com a minha esposa, vou fazer alguma coisa, né? Porque naquele tempo isso era um dinheirinho legalzinho, né? Hoje já não é tanto, né? Mas naquele tempo era, né? Daí, de repente, Deus falou assim pra mim, cara. Essa foi uma experiência incrível. Vai no teu antigo patrão, quando você era adolescente, que você trabalhava, e dá esse dinheiro pra ele. Nossa. Mas entenda algo, não era eu dar pra ele e sim devolver, porque eu tinha pego o dinheiro dele. Olha só. Pô, eu fiquei, falei, se eu for lá, esse cara vai me xingar, vai Eu me vou bater, apanhar. cara, vou apanhar. E na verdade eu nunca mexi em nada de ninguém, na verdade esse tempo foi quando eu era adolescente, trabalhava com esse empresário, e ele confiava em mim, deixava o dinheiro comigo e tal, porque sempre trabalhei com ele anos. E na verdade eu queria sair do serviço, ele não queria que eu saísse, eu fiquei brabo. Eu falei, então eu comecei a pegar, daí comecei a pegar. E de repente, o que aconteceu? Eu fui até ele, cheguei no dia lá, chamei ele, ô Rodrigo, veio me visitar, me ver e tal. Eu falei, meu irmão, ele sabe que eu... Chamei ele, pode falar. Eu falei, não, vamos no teu escritório e tal. Fui no escritório dele conversar com ele. Eu falei, então, Deus mandou trazer esse dinheiro aqui pra você, cara. Ele, pra mim, eu falei, primeiramente, eu quero te pedir perdão, porque, na verdade, meu pai me ensinou a ser muito direto. Eu sou muito direto. Eu não fico assim, não, eu roubei você porque você fez isso pra mim. Não, não. Eu já falei, não, cara, eu roubei você, então eu quero te pedir perdão. Ele ficou me olhando assim. Só que também, quando eu te pedir perdão, eu quero dar esse dinheiro pra você. Eu não roubei todo esse valor de você, mas Deus pediu pra eu dar isso. Né? E a Bíblia fala, se Nossa. alguém lhe roubou, né, Pois é. eu restituirei 7 vezes mais. Eu creio que foi isso. Né? Daí foi onde eu peguei e dei pra ele, ele pegou, olhou pra mim e falou assim, Rodrigo, eu sempre sabia que você era um menino de Deus, mas agora eu vejo que você se tornou um homem de Deus. E na verdade, aquilo ali pra mim, eu fiquei literalmente assim, sem dinheiro, no natural. Só que eu creio muito no reino espiritual, que aquilo ali foi uma brecha que eu fechei. Porque hoje, as experiências que eu conto financeiramente, assim, que é sobrenatural. Porque eu ganho carro, eu ganho moto. Olha só. É sempre assim. E deixa eu contar uma, pastor. Sabe que eu, quando era adolescente, comecei a trabalhar jovem, com 17 anos, uma vez eu fui no banco, os funcionários da empresa, eles davam um cheque para eu trocar para eles. Olha aí. Olha só, daí peguei e fui lá no banco. Confissão de pecado. Vamos confessar pecado. E aí, num mês lá, o bancário me deu R$ 50 a mais. E daí? R$ 50 a mais era dinheiro na época. Meu Deus. Eu tô velho já, né? Era dinheiro, hein? Tô falando de 17 anos pra velho, né? E sabe que eu não devolvi. E sabe que a minha consciência nunca me deixou tranquilo. Nunca. E eu carreguei aquilo por alguns anos, até que num determinado dia eu encontrei a pessoa trabalhando no correio. O homem lá. Não sei quantos anos faz. Só que eu já não fui igual a você, já fui mais mesquinho. Só dei R$ 50. Não, mas amém, né? Mas, por exemplo, eu cheguei lá, encontrei o homem lá, falei, puxa, tá aqui ele. Aí eu fui lá, saquei R$ 50 e dei pra ele. Ó, um dia você me deu R$ 50 a mais. E isso nunca, essa culpa nunca saiu do meu coração, do meu ser. E hoje eu tô devolvendo o mesmo valor aqui, mas quero te pedir perdão também, porque é uma maneira de eu tentar me redimir daquilo que eu fiz. Porque, como você falou, né, eu entendo que uma pessoa de Deus, ela não consegue viver, esconder coisas erradas ali, né? Então, aconteceu algo comigo também parecido, né? Se você estiver me assistindo, vai saber. Eu creio que é muito nisso mesmo, né? Com essa parte, com a pergunta que vocês falaram sobre o serviço, né? Daí eu fiz isso e tal. Daí passou alguns anos, onde foi muito intenso. Eu tive várias experiências com Jesus, né? Nesse tempo, eu tive alguns amigos que nós vivíamos indo no monte. Fernando foi um deles, né?
O Fernando até caiu lá. Tá aí nos bastidores aí, Fernando. Teve um dia que ele foi descer com nós lá, ele caiu de costas lá. Pô, eu dava risada. Mas aí foi um período muito bom em Deus, assim, onde eu me fortaleci muito, onde recebi muita direção de Deus a respeito da minha vida em Cristo. Mas passou algum tempo ainda o Rodrigo, né? Como diz o apóstolo Paulo, dia após dia eu me esmurro, mato a minha carne, né? Nós temos que levar isso. Chegou certo dia, eu falava, pai, pô, acho que agora eu posso, acho que agora algum tempo, eu tenho que voltar, acho que dá pra mim voltar e tal. Aquele negócio todo. E meu pai chegou pra mim um dia e falou assim, Rodrigo, você que sabe, cara. É você que sabe. Pô, daí eu recebi uma proposta boa de emprego. Eu peguei e falei, não, acho que agora é o tempo de eu voltar já. Já deu alguns anos já aí. E Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Vivendo bem. Chegava a pessoa assim, orando, falava, meu Deus, amanhã tem que pagar a conta. Minha pessoa abria a minha mão, ó, Deus, vou te dar isso. Eu abria minha mão, R$ 500. Nossa. Tá, de repente eu peguei e recebi essa proposta de emprego. Fiquei. Daí Ficou tentado. Aceitei e fui. Fiquei. Quando ia dar 3 meses, aconteceu uma experiência que eu tava trabalhando no Porto, né? Aconteceu um acidente comigo lá. Mas na semana, no dia, eu trabalhava na madruga. Daí, horas antes de acontecer isso, nós fomos fazer um ato profético na avenida, né? Onde ia ter o carnaval e tal. Antes dele desfilar, nós vamos fazer um ato profético ali, a turma da igreja lá. Ainda quando nós fomos fazer o ato profético, eu até fui falar com as pessoas lá que estavam próximas, acharam, ó, aquela turma é uma seita e tal, não sei o quê. Por quê? Porque as mulheres estavam careca. Mas não era por nada, era porque alguns meses antes elas tinham feito na campanha de premissas na igreja, que é no começo do ano, elas deram o cabelo para Jesus. Deus pediu o cabelo delas, pegaram e rasparam e deram o cabelo para o Instituto do Câncer e tal. Uhum. Foi um propósito delas, né? Porque o cabelo para a mulher é muito valioso, né? Sim. Deus pediu o melhor delas, elas falaram que era o cabelo e tal. E eles pensaram que nós era uma seita, mano. Não, eu falei, não. Pro céu, tá valioso também, né? Aí, ó, pra mim tem valor também, cada fio. De repente eu falei com eles Perdão, isso. irmão. Perdão, né? Toca aí. É intimidade aqui, é intimidade. Daí, de repente, eu peguei e falei pra ele, não, cara, não é, cara, somos da igreja e tal. Eu expliquei, né? Por que elas estavam assim, tá, fizemos esse ato profético ali na avenida. Ainda foi bem no ano que alagou tudo, não teve misericórdia. Mas daí... Descobrimos quem foi o prefeito vai descobrir agora o que aconteceu, hein? Foi mesmo. Daí, de repente, minha mãe, do nada, sabe quando não é mãe, né, cara? Quando a mãe fala uma coisa, você tem que ficar bem cabreiro. Ela pegou, me chamou e falou bem assim... Principalmente se ela mirar o Havaianas. Ela não erra. Não é. Tem aquele meme, né, da mãe, né? Que ela joga o Havaianas, vai direto, né? Vai direto. De repente, daí ela pegou e falou, Rodrigo, eu tenho muito cuidado no serviço. Eu olhei pra ela e falei, mãe, pare de viajar, a mãe já tá com esse negócio aí. Aquele negócio, né? A mãe tá viajando. Fui, mas fui cabreiro, porque eu tava ligado já. Sim. Chegando lá com o seu acidente comigo e tal. De repente, eu trabalhava com o carro lá dentro lá. Daí, de repente, o porteiro bateu no carro e tal. Daí eu peguei, chamei o técnico de segurança e tal. Falei, não, a culpa foi minha, aconteceu isso. Na verdade, eu sabia o porquê tinha acontecido já. Eu já tava na minha consciência, não, vou aqui no mesmo lugar e tal. Não coloquei a culpa em ninguém, assumi, falei, não, fui eu, aconteceu isso. Os caras, não, mas cara, não foi. Não, fui eu, cara. Fui eu, tudo isso aconteceu. Tava igual o Jonas no barco, não foi por causa de mim, esse barco tá aqui. Se jogar a sorte, é quem você também. É verdade. E de repente eu peguei e falei isso e tal. Daí eu liguei pro meu gerente. Falei, cara, eu tô te ligando porque você pediu pra ligar. Eu não queria te incomodar, mas fique tranquilo que comigo tá tudo certo, tá bem e tal. Ele, beleza, Rodrigo e tal. De repente eu liguei o telefone. Falei, não vou terminar de fazer meu serviço, cara. Chega você mandar ele embora. Jesus disse assim, cara, eu não te chamei pra isso. Agora você vai terminar de fazer o serviço com um carro assim mesmo. Primeiro, falei, amém. Fui brabo, irado. Fiz o serviço que eu tinha que fazer pra não atrapalhar na empresa. Esse é o verdadeiro Jonas, né? Saiu Saiu lá na praia, pô, sou obrigado a profetizar aqui mesmo. Daí fiz, né? Daí no outro dia ele me ligou. Aí que tá a experiência que eu tive com Deus também, com esse meu gerente. Ele me chamou e falou assim, Rodrigo, vem aqui no meu escritório.
Eu entrei lá. Ele falou, você sabe, né, como é a norma aqui da empresa e tal. Você é um dos meus melhores meninos aqui, nunca faltou. Não, cara, não tenho o que questionar de você, cara. Eu até fui falar com os representantes da firma e tal, mas é que eles não querem, não sei o quê. E, na verdade, eu ia até pedir para sair da igreja, sair do serviço, só que Deus pediu para eu não atrapalhar o processo que ele tá fazendo com você, cara. Pô, Deus, já fiquei olhando para ele. Ele disse, então, ontem quando você me ligou, eu fui querer questionar Deus. Porque eu sei que você é um menino de Deus. Fiquei assim. Daí ele, posso falar algo pra você? Eu falei, pode. E eu só observando, né? Por essa você não esperava. Né? Não, porque ele não me conhecia e tal. Eu sei que ele era cristão, mas era de uma outra igreja. Nunca tinha conversado a respeito do que Deus tinha falado comigo, né? Algo Sim. mais. De repente ele falou assim, então, eu tava lá, na hora que você me ligou, eu fui questionar Deus. Por que Deus isso aconteceu com o Rodrigo? Porque ele é um menino de Deus e tal. Daí Deus falou bem assim, vai pra tua sala, pega o violão. Ele falou, foi, pegou o violão e foi pra sala. Chegando na sala, ele falou que, pô, Rodrigo, eu não sei tocar violão, mas eu mandou tocar, comecei a tocar. Na hora que eu dedilhava o violão, Deus me falou algumas coisas sobre você. Pô, já fiquei esperto. Falei, fala aí, né? Vamos ver se não vai ser uma profetada, né? Ele disse, então, Rodrigo, Deus me falou, cara, que você liga muito para o que as pessoas vão pensar de você. E acaba não ligando para aquilo que Deus pensa e quer de você. Isso era uma sensação minha de homem, do Rodrigo, que vinha à tona, por isso que eu queria voltar a trabalhar. Pô, eu fiquei assim, eu comecei a chorar. Ele disse assim, cara, Deus te separou para algo, cara. Ele não sabia disso. Sim. Não adianta você lutar com aquilo que Deus tem. Daí, de repente, eu fiquei assustado. Ele começou a contar coisas da minha vida de anos atrás. Né? Você não é para isso. Ele disse assim, até então, quando eu sabia que eu mandava você embora daqui, eu já fui atrás de outros amigos em outras empresas para colocar você lá. Mas Deus falou assim para mim, ei, não se mete naquilo que você não foi chamado. Vai sobrar. Deixa eu tratar isso com ele. E aonde eu veio. Falei, pô, cara, não tem como voltar mais. Não tem como voltar mais. Aonde eu peguei, daí vivo, igual você falou, né, sobre... Queimou os carros no fogo e vivo hoje Vende a carne, né? Da dasca. Ou vender não, tem que dar a carne, né? Dos bois, né? E daí tô assim, aí eu vivo hoje na igreja, sou integral na igreja. Hoje pastoreio jovens, né? Chama do Avivamento, MCA, um abraço pra galera lá. É isso aí. Tô com cabelo branco, tô começando a ficar cabelo branco por causa deles. Show de bola, pastor. Mas resumidamente é isso, assim, a respeito do trabalho, né? E a igreja. Sim. Nossa, a história é impactante mesmo. Fala aí pra gente aqui dessa camiseta aí. Não tem como não conhecer o Rodrigo e não vincular o projeto Noias de Cristo. Fala pra gente como é que nasceu esse projeto, como é que você escolheu esse nome, como é que Deus soprou esse nome, que é um nome ousado, né? Que chama bastante atenção hoje. Sim. É impossível não chamar atenção com esse nome, vinculado àquilo que o pessoal fala da gíria hoje, mas esses noias são os noias de Cristo. É isso mesmo. Cara, na verdade, assim, eu vejo que foi muito, na verdade, eu fiquei assustado. Eu tava na minha casa, já tava casado, tava dando um cheiro no lindão, né? De repente eu peguei e eu buscando Jesus ali, eu ouvi isso. Rodrigo, você é meu noia. Eu fiquei assustado. Olhou pro lado, não tinha ninguém. Só que eu tava. Então, sabe, eu tava sentindo muita presença do Espírito Santo ali. E na verdade eu creio que vocês já sentiram a presença do Espírito Santo e a presença maligna. Sim. É totalmente diferente, mano. Totalmente. Não tem como você confundir. E eu falei, o Espírito Santo tá comigo. E eu chorava, né? E eu falava assim, Deus, eu não tô entendendo nada. Por que isso? Eu fiquei assustado. Você é o Noé de Cristo. E eu fiquei assim, não entendendo, não tava conseguindo compreender. De repente eu peguei e fui na casa do meu pai. Quando fui na casa do meu pai, cheguei lá, falei pro meu pai, né? Ó, você vê, né? Tudo é baseado nos meus pais, né, cara? Né? Volta naquele assunto no começo, né? Olha o entendimento que ele teve, né? Cheguei pra ele e falei, pai, eu falei pra ele. Pai, Deus falou comigo sobre nós de Cristo.
Meu pai olhou, eu vi que ele olhou assim pra mim e ficou mais... Pô, Rodrigo... Eu acho que você tá nóia aí, Rodrigo. Ele ficou assim, né, pensativo. Não, calma aí, o que é isso, Rodrigo? Eu falei, pô, Deus falou isso comigo, pai. Ele, cara, se Deus falou, ele vai dar o fundamento na Bíblia, cara. Você vê, né? Por isso que eu falo sobre a minha geração respeitar a geração dos anciãos. Sim. Eu tenho muito... Hoje eu falo muito com os meus amigos, eu falo... Quando a gente participa de reunião de líderes e pastores de jovens, quando eu vou ministrar muito para jovens, eu falo, cara, Deus tem algo com vocês. Uma palavra que eu falo muito sobre meninos para alimentar a multidão, sobre o menino dos 5 pães e 2 peixes. Ele foi responsável ali, digamos assim, em levar os 5 pães e os 2 peixes. Mas teve, se eu não me engano, o André, que levou ele até Jesus. Ou seja, teve um discípulo que levou ele até o propósito. Então, eu falo muito dessa geração que, cara, você vai alimentar a multidão com aquilo que Jesus te deu. Só que, calma, não é sozinho. Alguém vai te levar para o propósito. Aí falamos sobre paternidade, sobre você respeitar uma paternidade. Porque a paternidade, eu creio que o pai é aquele que quer que o filho vá mais longe. É uma grande diferença. Hoje eu creio que falam muito sobre paternidade, hoje tem muitas pessoas falando sobre isso. Mas há uma grande diferença entre paternidade e paternalismo. Paternidade é um pai que almeja, que constrói um caminho para o filho e sempre quer que o filho vá mais longe. Paternalismo é aquele cara que não... O que você vai fazer? Quer comprar um carro? Vem aqui pedir para mim. Tipo assim, quer que as pessoas dependam dele. Não é isso que Deus tem. Então essa é uma linha muito tênue, mas muito diferente entre paternidade e paternalismo, né? Mas voltando naquilo que nós estávamos falando sobre Os Noé. os Noé de Cristo, Projeto. nem sei onde eu parei. Lá no Do nome que o pai apoiou. Sim, daí meu pai falou, ó, Deus tem que dar um fundamento. Tá. E de repente falei, tá bom, pai, vamos orar. Ele, porque é um nome forte, cara. Exatamente. É um nome forte que, na verdade, não vai ser nem a turma do mundo que vai bater você, vai ser a turma ali de dentro mesmo da igreja. Eu falei, não, amém. Aí o irmão Jota falou, né, passou pra mim, né, as perguntas. Eu falei, nós temos que perguntar desse nome. Como é que surgiu esse nome? Daí, de repente, eu peguei e passou pra você ver, né? Foi algo muito bem fundamentado em Jesus, né? É algo, tipo assim, de você esperar o tempo certo, Eclesiastes 3, né? Um tempo, né? Deus falou isso e eu ouvi a palavra do meu pai, respeitei e fui construindo isso em oração, né? Falei para alguns amigos só, mas não falei nada mais sobre isso. Só orando, fundamentando isso. Certo dia passou alguns anos, eu tava no Famintos por Deus. Eu nem me lembro o ano, não sei se o Fernandinho lembra do ano. O Fernandinho tava junto naquele ano. Famintos por Deus, com o Judá Bertelli, Luiz Germínio, Djalma Toledo, Subirá, Elton Sampaio, vieram ministrar, imagina, só a nata. Simples Meu assim. Deus. Daí eu lembro que nós estávamos lá, ele pegou e orou por nós, assim, eu creio que tá até no YouTube isso, cara, faz muito tempo. Ele pegou e falou assim para mim, ó, ele veio meio que tirou uma lança, não me lembro o que era, ele falou, ó, tô tirando aquilo que te prende. Pode viver o que Jesus tem para você. Daí confirmou que era o tempo de eu começar a ministrar sobre isso, mas a primeiro momento veio as conferências, que é chamada Noias de Cristo, né? E nesse meio tempo, assim, até chegar lá, Deus foi trazendo fundamento para nós a respeito, né, da palavra noia. A palavra noia no original no grego, ela é mente, né? Por isso que muitos pastores falam assim, noia de... Metanoia. Metanoia, que é uma mudança de mente. Isso. Por de repente, fui lá para 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los, mas nós temos a mente de Cristo. Cara, daí de repente falei, meu Deus, estava tão ali, né? E eu não conseguia entender. Nesse tempo, Deus trouxe o fundamento. E meu pai falou, mas calma, ainda não é tempo. Ele trouxe o fundamento, mas vamos fortalecer mais isso. Vai orando aí, Rodrigo. De repente aconteceu isso, né? O Judá Bertelli veio, liberou algo sobre a minha vida e falou, é tempo. De 2012. E passou alguns anos, assim, ele pegou e passou algum tempo, assim, eu peguei e fiz a primeira conferência, que foi Noias de Cristo, né? Sobre ter a mente de Cristo. Sim. Daí começou a surgir os Noias de Cristo, né? Hoje o grupo de jovens é relacionado a isso lá na igreja. Eu vou, na verdade, eu vou ministrar muito nas igrejas, né? E às vezes as pessoas querem que eu fale a respeito disso, né? Sobre ter o porquê disso. E eu entendo, falando até humanamente falando assim, né?
eu entendo que até uma das camisetas, né, que nós temos aí, atrás é uma Bíblia aberta, saindo um coração e um cérebro, assim, né? Sobre ter a mente, né? E como é que funciona o projeto? É um projeto, né? Então, é assim, é como funciona. Na verdade, nem eu sei. Direcionada pelo Espírita. Isso foi acontecendo. Não foi nada que como posso dizer, eu quis isso, eu fiz. Não, foi acontecendo. Veio Nós de Cristo, eu comecei e falei, vamos fazer uma conferência dos Nós de Cristo. Fiz. Aqui em Paranaguá mesmo. Paranaguá. Daí, comecei a fazer isso, começou a criar corpo. Na verdade, na primeira instante, começou a criar polêmica, né? Sim. Né? As pessoas, o que esse guri é louco, esse guri nada a ver. Mas depois que as pessoas viram eu falando sobre o entendimento, uma coisa, igual eu falo, quando eu falo isso para algumas pessoas, elas ficam meio que assustadas, eu não questiono. Sabe, eu até dou risada. Porque eu mesmo, na hora que eu ouvi, assim, no primeiro instante, eu fiquei, cara, nada a ver isso. Mas depois que Deus trouxe o fundamento na Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é absoluta, ela, né? A palavra, a profecia, ela tem que ser julgada. A profecia que nós liberamos. Mas a palavra profética em si, que é a Bíblia, ela não pode ser julgada. Ela é absoluta. Então, aquilo que está na Bíblia ali é aquilo ali. E ponto final. Então, eu creio que, tipo assim, quando... eu creio que quando Deus trouxe um fundamento bíblico, eu creio que, tipo assim, daí é onde as pessoas começaram a entender mais, né? Depois, na verdade, no começo, veio até algumas pessoas para mim, Rodrigo, Nós de Cristo é muito pesado. Não é melhor você fazer metanoia? Eu falei, cara, uma coisa que eu tenho é ser uma pessoa de identidade em Jesus. Se Jesus me chamou para isso, eu posso estar onde for, mas eu vou ser isso que Jesus me chamou, cara. E eu acho que o importante é o seguinte, até o nome... vidas foram alcançadas. Acho que esse é o ponto principal, né? Sim, na verdade, pessoas foram libertas, pessoas contaram testemunho, jovens foram alcançados por Jesus. Tem muito disso, né? Na verdade, essas conferências, para muitas pessoas pode ser algo evangelístico, que é também, mas não é somente isso. Vai muito mais além do que isso. Eu creio que isso é para a igreja. Porque Nós de Cristo é ter a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é para todo cristão. Porque eu creio que quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos amar como Cristo amou, vamos servir como Cristo serviu. E por que Cristo é o cabeça da igreja? Ele não é outra coisa. Ele é o cabeça por quê? Sim. Porque daqui procede o quê? Como o corpo tem que se movimentar e agir. É o comando. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos servir como Cristo serviu, nós vamos amar como Cristo amou. Então, eu creio que começou daí, aonde deu um start para tudo, né? Algum tempo atrás, na verdade, eu queria, não sei se vocês iam fazer essa pergunta até, eu fui convidado para fazer, estava tempo de pandemia, fui convidado para fazer umas lives, né? Com o pastor Rafael, ele tem uma base de missões, me fugiu a cidade, não sei se é Curitiba, Ponta Grossa, por ali. Ele tem uma base de missões e ele fez um tempo de live com alguns pastores do Brasil, né? Daí até então ele pediu, Rodrigo, me manda teu currículo. Falei, meu Deus, mandar o currículo, cara. Na verdade, até quando eu montei o currículo, eu mandei pra ele, nem eu sabia que tinha tanta coisa, né? Falei, pior que eu tenho algumas coisinhas aí. Mas eu fui ver o currículo da galera lá, o cara mestrado em hebraico, eu falei, o que eu tô fazendo nessas lives já aí, visitou cara? o terceiro céu, né? Eu falei, nossa, mano, outro é missionário, outro fez Jucum, outro tá pra fora. Eu falei, meu Deus. Outro se encontrou com o apóstolo Paulo. É só assim, só. Mas daí, de repente, eu coloquei, né, idealizador do projeto Nós de Cristo e tal. Quando eu cheguei lá, começaram a conversar, a primeira coisa que eles falaram, Rodrigo, esse negócio de Nós de Cristo, você trabalha com cara de recuperação? O nome sugere, né? Não, pois é. Daí eu falei, não é. Na verdade, sim, também, né? Porque nós somos pessoas que têm que ser recuperadas em Jesus e tal, eu brinquei, né? Mas daí eu trouxe esse fundamento que eu trouxe pra vocês. Eu lembro que era 3 entrevistadores e eu, né? Eles falaram, nossa, cara, nós nunca tinha pensado nisso. A live já valeu daqui, já a live. Meu Deus, por isso que muitos pastores pregam sobre metanoia. Sim. Mudança de mente. Sim. E eu falei, então Eu falei, eles assim, meu Deus, que interessante, cara, você é privilegiado, não sei o quê. Eu falei, cara, eu, assim, falando pra vocês, assim, eu creio que, eu não sei se Deus falou especificamente isso só pra mim.
Eu creio que Deus já tinha falado com alguma pessoa sobre isso. Só que eu acho que a pessoa, às vezes, não teve coragem Não teve de coragem, lançar. Não teve. Ou às vezes também não teve um fundamento, uma paternidade, né? Que eu tive quando eu fui conversar com meu pai, em esperar, em orar, em direcionar, trazer um né? fundamento, em direcionar. Então, pô, voltamos no começo, né? Por isso que é bom, né? Sobre a paternidade, né? Ele direciona você para o propósito que Jesus tem para você. É isso aí. E a próxima conferência, né? Queremos saber. Então, na verdade, eu ia fazer. Depois da pandemia, nós ficamos um pouco fechados, né? Não deu ano passado, eu consegui fazer eu peguei, estava orando em Deus e fiz um retiro. Porque fazia tempo que nós não se reuníamos assim junto, né? Eu fiz um retiro para nós estarmos juntos, aonde tinha na média, assim, uns 90, 100 jovens, não me lembro quantos jovens, assim, mais ou menos. Até então, nessas outras conferências, vem pessoas de outros estados para participar, é algo muito legal, Que legal. assim, sim. Daí, tínhamos esse retiro, que na verdade, todo ano, Deus me dá uma palavra sobre o retiro. No ano passado, Deus me deu sobre a nossa identidade de brasileiro, onde eu comecei a estudar um pouco sobre isso, que eu vi um dia o meu pai compartilhando há anos atrás sobre isso, eu lembrei, dei um start sobre isso, né? Que o brasileiro, né, vem de brasa, né? Nós somos brasa, a nossa identidade em Jesus. Então, sobre nós queimarmos em Jesus, né? E você vai falar, o povo de Israel fala muito, muito que nós somos amigos Brasil é amigo de Israel por causa de Barzilai, né? E Davi, né? Barzilai foi um cara que veio no Brasil e foi um cara que comercializou muito o pau Brasil para fora, aonde começaram a conhecer o Brasil, né? E Barzilai foi um daqueles que escondeu Davi, né? De Saul, se eu não me engano. Daí por isso que eles falam muito que o Brasil é amigo de Israel. Daí veio isso na minha mente e falei, vamos falar um pouco sobre essa história, que na nossa identidade mesmo de brasileiro, nós somos brasas em Jesus. Nós temos que queimar em Jesus. Aonde nós fomos para essa linha, o ano passado, foi muito interessante, foi muito bom, né? Daí, na verdade, esse ano daí eu ia fazer agora em julho, só que na verdade em julho eu tenho muito compromisso já, aonde eu achei que ia ter muitas coisas, eu falei, não, cara, vai ficar muito pesado julho, né? Porque vai ter esses eventos, agora eu creio que aqui na cidade, aqui, o pastor Márcio do Alcance vai falar comigo, até então ele quer que eu ministre nesses dias, e vai ter intensamente esses dias aí. Eu falei, pô, já tem um compromisso já que é semana inteira, tem outro já marcado e às vezes não quero deixar muito cheio, né? Daí eu peguei e tô orando em Deus para fazer mais para frente, assim. Mas Mas sai esse ano ainda. Não, esse ano ainda eu quero fazer o retiro e eu quero fazer no final do ano a conferência. Então tá. O retiro que na verdade não é nem retiro, é intensivo, né? Porque às vezes retiro é algo bom, é algo legal também, né? Que a galera vai, tem palavra, tudo, tal, legal, beleza. Só que o intensivo vai ser o mais intenso, ou seja, nós vamos acordar, tomar um café, palavra, adoração, tomar outro cafezinho para você acordar, não dormir de novo, palavra, adoração, almoça, volta, palavra, adoração. E eu vou convidar uma galera para estar ministrando sobre esses dias. Se for convidar a Suel, tem que convidar agora já, né? Claro, não é. Eu soube que o 6 cara meses tá. antes, no mínimo. Eu soube que a agenda do cara tá lotada aí. No mínimo 6 meses antes, senão não esqueça. Que isso, sou o menor da mesa aqui. E Rodrigo, então podemos concluir que Nós de Cristo é mais do que uma conferência, então é um estilo de vida mesmo. É uma mentalidade aberta, uma mentalidade fechada, não, aberta que eu digo para entendimento, mas fechada com o Evangelho, com Cristo. É o estilo de vida. Fala um pouquinho também do material, né? Essa camiseta que você tem aí. Na verdade, para você ver, né? No começo, isso foi algo bem, como posso dizer, bem complexo, né? Mas daí a galera começou a entender e compreender, né? Pô, não. Na verdade, até teve experiência de pessoas que às vezes estavam num lugar onde as pessoas, pô, mas esse guri é louco e tal. De repente, assim, falando isso, nada a ver isso, tá acabando com o evangelho, queimando o evangelho. Daí, de repente, daí um amigo meu falou isso, né? Pô, tava falando isso, Rodrigo e tal. Daí, de repente, tinha uma pessoa que participou da conferência, estava lá, falou, pessoal, vocês estão falando algo que vocês não sabem. Ele trouxe o fundamento bíblico, né, sobre isso. Ele falou, e outra, eu tive lá, eu senti muita presença de Deus, onde Deus começou a
a liberar algo sobre isso. Daí as pessoas começaram a entender, daí começou a criar corpo isso, né, na cidade, assim, e em outras cidades. Daí as pessoas vinha pessoas para mim, Rodrigo, vai patentear essa marca. Eu falava, não, vai chegar tanto. Tipo assim, eu pensando, né? Não, é só para uma conferência, tem a mente de Cristo. E isso começou a gerar, e muitas pessoas, Rodrigo, vai fazer isso, vai fazer isso. Cara, Deus deu isso pra você. E às vezes sou muito teimoso, né? Falei, não, acho que não é tanto e tal. Mas só que daí, de repente, Deus me cobrou. Onde eu passei pelo processo, agora tô terminando, né? Processo de trâmite, né? Tá acabando já. Como posso dizer, da marca se tornar uma marca, legal. né? Se tornar uma marca Nós de Cristo. E nessas conferências, e quando eu vou ministrar, sempre quando eu tenho um produto, eu levo. Tem para vender, então. Quem quiser adquirir aí, pode entrar em contato. Então, tem algumas coisas. Maravilha. Na verdade, tem camiseta, camiseta que eu tô aqui, que é da ovelha com boné do Nós de Cristo. Tenho calça, que eles falam, né? Na verdade, como é que fala? A galera tá usando muito calça cargo reta, né? Jogger, que eles falam, né? Essas calças aí, camisetas dos nós de outros estilos, né? Agasalhos. E isso começou, igual eu falei, nunca tive pretensão disso. Isso foi tomando um corpo, foi indo naturalmente. E hoje o Nós de Cristo virou uma marca, né? Maravilha. Não somente Mais pra frente, então, quem acompanha o canal aí, nas próximas participações do Pastor Rodrigo aí, vai ter, então, vai ter um sorteio pra galera, aí. hein? Quem quiser participar e trazer uma camisa pra sortear pra galera aí. E o pessoal vai acompanhando, então, aí com a gente aí. Não perde nossas lives aí, não perde aí que... Senão você vai perder esse presente aí do Rodrigo aí por qualquer hora. É isso daí. Mas vamos adiante. Irmão Rodrigo. Pastor Rodrigo. Perdão. Não. Irmão Rodrigo. Não. Pastor, né? Não. Já tá bem à vontade aqui, né? Não, somos irmão, pô. Somos irmão em Cristo. Nós hoje vivemos, né, vamos dizer assim, olhando um pouquinho para trás, a gente vem de um... a igreja vem, né, de uma postura bastante conservadora e em nosso tempo aí, vamos dizer, dos anos 90 para cá, começou a mudar um pouquinho, né, essa postura, né, com relação a vários tipos de igrejas hoje com movimentos diferentes. De um modo geral, no nosso ponto de vista, como deve ser hoje o papel da igreja para os jovens, entendendo que tem jovens conservadores, jovens um pouquinho mais liberais, vamos assim dizer, de um modo geral, são todos cristãos. Como é que você entende que hoje a igreja deve agir olhando para o futuro? Na verdade, como eu até conversei com o Suelto quando nós tínhamos aquela mesa lá, né? Hoje eu vou em igrejas tanto mais liberais, digamos assim, comunidade, como igrejas mais tradicionais. Meu pai, minha mãe, de novo, voltando a eles, né? Me ensinaram algo a respeito disso, né? Na verdade, unidade não é unanimidade. Sim. Né? Na verdade, eu creio que todos nós temos que respeitar, né? Respeitar a maneira de um outro irmão congregar e como ele acha em Deus, né? Eu vejo muito nisso. E eu creio que, na verdade, quando eu vou nesses lugares, eu respeito a maneira deles. Eu não... na verdade, eu tenho, como posso dizer, a minha geração, eu tenho muito cuidado, muito temor. Quando eu vou num lugar, em respeitar o lugar ali. Claro. Respeitar, mas Rodrigo, mas às vezes ele não caminha como você caminha. Amém, cara. É uma maneira que eles acham em Deus melhor. Amém. Eu tô ali para pregar a palavra e estar junto com eles. Ser irmão junto com eles. Claro. Eu vejo muito nisso. E, na verdade, isso no meio da juventude, eles têm que tomar um cuidado de querer colocar a sua verdade como absoluta, né? Isso que é o cuidado hoje, eu creio, no âmbito geral, né? Eu entendo também que hoje em dia tem coisas muito mais importantes para estar debatendo pontos aí que não agregam, né? Vamos dizer aqui, Batista Independente, Assembleia de Deus, Chama do Avivamento, estamos aqui juntos cooperando Sim. com o reino de Deus. Então, há muitas coisas mais importantes aí, né? Como eu disse, no meu ponto de vista. Você falando sobre isso, me veio à mente um meme, né? Que um dia tava lá tendo reunião dos demoninhos. Tava tudo lá. E de repente tava lá o diabão lá, né? O que eles vão fazer para confundir a igreja? O que eles vão fazer para eles ficarem brigando entre eles?
né, para distrair eles. Outro falou, vamos lançar eles no pecado do adultério. Mas isso eles sabem que é errado. Vamos lançar ele no pecado da mentira. Pô, mas eles sabem que é errado. Porque é algo muito nítido que é errado. Sim. Vamos colocar briga entre eles mesmo. Isso dá certo. Isso dá certo, porque eles vão querer um ser o dono da razão. Um vai querer ser o pai do avivamento, né? Não, eu sou o pai do avivamento. Não, o avivamento não tem pai. É Jesus, né? Mas um quer inventar roda, outro quer... A roda já foi inventada, irmão. Nós só estamos aqui complementando aquilo que as pessoas lá atrás já deixaram para nós. É isso que eu falo muito dos meus amigos que são pastores de jovens hoje. Cara, eu tô aqui por causa do meu pai e da minha mãe, por causa das irmãzinhas que lá atrás, as irmãzinhas do Coque, oraram por nós. Sim. Hoje nós cantamos uma música aí mais nova aí, né? Fugiu agora essa música nova aí. Eu não lembro Que mesmo. bomba aí. Falar música pra mim, anos 90. 2000 no máximo. Né? É aquela do Carpinteiro. E este é o som, Carpinteiro. É uma música que bomba agora. Só cantamos o Carpinteiro hoje porque ainda existe uma cruz, foi cantada lá atrás e abriu um caminho para o Carpinteiro chegar aqui. Então nós temos que ser muito cientes disso. Só que a minha geração, eu sempre falo, cara, calma, não é bem assim, né? E uma coisa importante, pastor Rodrigo, é que vamos entender, né? A igreja de Cristo é uma só. O rei é um só. O céu é um só. É um só. Deus é um só. Então, o corpo de Cristo é um só. Então, partindo desse entendimento, acho que é um bom começo, né? Para saber nós somos membros de um corpo, né? Exatamente. A mão não tem a mesma função que o pé. Mas nós sabemos que a mão precisa do pé. Que a mão precisa do braço. Isso aí. Então, nós somos membros de um corpo. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? E eu vejo que a minha geração tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? A viver o que Jesus tem. Eu creio que para isso dos jovens é muito... É claro que nós estamos em um outro tempo, né? Um novo tempo, né? Somos muito mais, digamos assim, muito mais tecnológico hoje, mas nunca perdendo a essência, né? A essência é mesmo. Você entende, então, Rodrigo, que os fundamentos da igreja são imutáveis. São imutáveis. Porém, a movimentação, ela vai alterando conforme os anos, conforme a tecnologia. Então, a igreja, no teu ponto de vista, precisa ter novas estratégias, podemos dizer assim, sem mudar o fundamento, sem mudar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, mas precisamos ter novas estratégias para alcançar vidas, para alcançar o coração dos jovens, do adolescente, você que está ligado direto ao pastorado de jovens, né? Sim. Então, Suelton, como posso dizer, é algo um pouco complicado a respeito disso, porque às vezes o pessoal pode pensar assim, né? Rodrigo, nós de Cristo, até muitos pastores vêm conversar comigo, Rodrigo, o grupo de vocês de jovens é grande, o que você faz lá? Eu olho assim, cara, quem é mais próximo aí que tá assistindo, a galera até que é do grupo lá, Fernando sabe, falo, cara, nós lá é intenso, cara, é casa de oração, que o meu irmão puxa isso pra casa de oração, né? Casa de oração, orar, cara, estar junto, queimar por Jesus. Na verdade, eu entendo, eu sempre falo pra eles, cara, me desculpe, cara. Eu sei que eu não posso ser muito... Eu sei que vocês têm que ter... não que é necessário, mas eu sei que é bom vocês terem uma confraternização entre vocês, um negocinho assim, só que eu sou muito, como pode dizer, muito pro lado mais espiritual, cara. Isso é prova. Eu falo muito às vezes a galera pensa, pô, você atrai... O que você faz? Eu não tenho nada contra quem faz algo para atrair jovens. Mas só que eu vejo que a maneira de fazer isso para atrair jovens não é muito legal. Porque eu creio que fazer evento para atrair jovens, o mundo é bem melhor que nós fazer evento. Eu creio que fazer evento é bom ter. Isso é legal ter. Sim. Para ter comunhão, para estar junto. Mas eu creio que isso daí não pode ser primordial na vida de um grupo para crescer, inchar. Não adianta nada ter um grupo cheio de pessoas vazias. É o que eu sempre falo.
há uma grande diferença de igreja grande para grande igreja. É uma grande diferença. Então eu vejo muito a respeito disso hoje, né? Eu creio que Deus usa suas maneiras para nós trabalhar a respeito disso. É muito legal, mas só que não podemos perder a essência, entendeu? Eu não estou aqui falando que é errado isso. Não estou falando que é errado isso. Estou falando que a maneira que nós caminhamos muito hoje. É claro que, por outro lado, nós temos que aprender a caminhar também, né? Ter um discernimento, ter uma maturidade. Não, vamos fazer isso para eles e tal. Porque isso eu sei que também é bom. Mas isso não pode ser primordial num grupo de jovens. É isso aí. Mas vamos, né, modernizar aqui de novo o assunto. Vamos falar sobre redes sociais. Né? O senhor tá fera em redes sociais. Já. Direto pregando nas câmeras, né, Monsalto? É brincadeira. É verdade. Mas vamos falar. Hoje que nós estamos na era da internet, né, do virtual, como é que o pastor enxerga a utilização das redes sociais, da internet para a evangelização? A essencial, né? Hoje eu vejo que isso daí é muito bom. Só que confesso, já que estamos numa mesa, né? Vamos confessar o pecado uns aos outros, né? Confesso que para vocês que para mim é muito difícil. Por quê? Vou falar essa frase que eu tenho para mim. Eu tenho muito medo de chegar num lugar aonde não foi Deus que me colocou e foi a internet. Sim. Eu prezo muito por isso. Mas por outro lado, eu tenho que entender que a internet é um canal de bênção para alcançar pessoas. Sim, sim. É que na verdade você vai ver a internet, hoje todo mundo tem voz. Sim. Você vê uns caras falando umas asneiras, muita coisa errada, e aquilo ali às vezes fala, não quero nem perder tempo com isso, cara. Só que na verdade, se você se calar, quem vai ter sua voz lá vai ser esse tipo de pessoas. É que a gente pensa assim, né? Vamos dizer, hoje as crianças de 5 anos, 4 anos já estão manipulando. Sim. Tranquilamente, né? Sabe até mais que nós, se duvidar. Dominam tranquilamente. Os adolescentes, 7, 8. Meu filho tem 7 anos, todo dia tá ali. Eu creio que é muito nisso também. Daí aonde, na verdade, os meus irmãos, né, falam, Rodrigo, começa a gravar uns vídeos teus. Pô, eu não tenho jeito pra isso. Eu falo, não quero isso. Eu quero ir lá, ter um tempo com a galera, tá lá e tal. Não, começa a fazer isso e tal, faz isso. De vira e mexe, eu comecei a fazer algumas coisinhas assim, mas nada ainda muito intencional, muito intenso. Mas só que o Senhor Jesus começou a me falar a respeito disso, né? Que nós sabemos que isso é uma arma na mão de quem sabe usar. Né? Nós não podemos não vamos fazer isso porque outras pessoas fazem errado. Não. Aí que nós temos que fazer o que nós achamos que é correto, né? Para alcançar pessoas. Acho que tem todo um cuidado. Nós aqui, por exemplo, o Godion é um canal que trabalha via internet, né? A gente procura, né, promover o reino, né? Ser uma ferramenta de apoio às igrejas, aos trabalhos, né? Essa é a nossa visão, mas nós entendemos a importância de valorizar a comunhão. Acho que isso é primordial, né? Isso é algo inegociável para a igreja, para os cristãos, né? Manter essa comunhão, mas não podemos esquecer que a internet tem destruído muitos lares, muitas pessoas, né? Por conta, né, da facilidade, né, do acesso. Então, né, nós entendemos, né, a importância de estarmos também evangelizando da melhor forma possível, né, nessa área, para que as pessoas também consumam coisas boas através dessa ferramenta, né, irmão Celto? Exato. O Godion é uma prova disso, né? A gente faz isso com prazer, com alegria aqui e nos proporciona momentos como esse, que uma mesa que poderia ser fechada, né? Aqui está sendo transmitida aqui e conhecendo, e as pessoas sendo edificadas pela vida e testemunho aqui do pastor Rodrigo. Sim. Vai alcançar muitos mais vidas, né? Mais pessoas. Essa pergunta que eu gosto de fazer sempre aqui, todo ministro, todo pregador tem uma fonte que ele bebe água, né? Sim. Tem o saber o segredo, né? Tem o segredo. Toda vez que eu vou conversar com o pastor, essa é a pergunta-chave. Todo lugar que eu vou, eu faço essa pergunta. Porque eu quero saber da onde vem a inspiração, da onde vem
o ponto de referência. Diz aí pra gente aí, pastor. Confessa teu pecado aí. Quem é que fala hoje no coração do Rodrigo aí? Quem que é o púlpito que te inspira? Não vale o pai agora. Não vale o pai. O pai e a mãe... O Celto vale, tá? Eu adoro, tá nessa pegada aí. Então, hoje, como eu falei, né, tem muitas referências, assim, né? Mas hoje, pelo fato de eu caminhar no profético, assim, eu ouço muito esses homens que são exemplo para mim, assim, são espelhos, né? Onde, na verdade, hoje é segunda-feira, eu tenho uma EP, né? Escola Profética, onde eu montei uma turma. Também muito Deus me empurrando para isso que eu não queria, né? Meu Deus, cara, foi muito isso mesmo. Escola Profética me lembra do profeta Samuel, né? Olha o nível o nível do pastor aqui. Então, e na verdade, sobre essa escola profética, na verdade, algum tempo atrás, eu tinha entendido isso em Deus, só que eu falei, não é tempo ainda. Não queria fazer. Daí, de repente, na verdade, eu me cobro muito, Rodrigo, me cobro muito, para me fundamentar muito, para saber o que eu vou estar falando, né? Conhecer muito bem um assunto. Porque hoje em dia, às vezes a pessoa aprendeu algo, eu vejo assim, né? Aprendeu algo interessante ali, na outra semana ela já tá falando já, né? Entendeu? A respeito de algo, né? Daí, eu vejo que eu comecei a trazer a respeito disso. Eu fiz uma escola, né, com ele, né? Com o Fábio Coelho. Fábio Coelho do Voz e Trovões. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Fábio Coelho fala muito sobre o profético, né? Fiz uma escola com ele. Fiz online, né? Porque não tinha como fazer presencial. Fiz de um ano. Deu um ano e pouquinho por aí, né? É muito um homem que fala muito ao meu coração. Tenho aprendido muito com ele a respeito disso. Porque eu creio que uma das coisas que eu vejo muito sobre o ofício profético Eliseu andava com Elias, né? Sempre tem alguém que você tem que aprender. E eu tenho isso comigo. Meu pai me ensinou muito isso, sobre eu aprender com as pessoas, sobre ser ensinado, ser uma pessoa ensinável, né? Então eu vejo que isso é uma forma de eu respeitar e entender os profetas mais antigos que hoje estão de ofício no mundo hoje, no Brasil aqui, esse ofício profético. Então eu fui procurar saber, conheci. Até então, na verdade, um dia eu não conhecia muito bem ele direito, ainda tinha ouvido sobre ele e tal. Ele veio na igreja Shema do Fernando, ainda eu lembro, que ele veio, o Fernando falou, Rodrigo, o Fábio Coelho vai estar aqui. Eu falei, vou lá ouvir ele. De repente eu fui e fiquei quietinho lá no canto, lá no final. Lá no final. De repente ele começou a ministrar, ele saiu lá da frente e veio ministrar no meu coração. Ele foi uma das outras pessoas que ministrou, veio e liberou algo, falou algo sobre a minha vida. Depois ali conversei um pouco com ele. Até então, na verdade, no outro mês ele foi no Mevan ministrar. Ele e o Ângelo Basso, que é outro homem que ministra muito no meu coração, sobre o profético, foram no Mevan, fizeram uma escola sobre o ofício profético lá, que é onde eles estariam ministrando sobre esse ofício profético. Né, tem o Mike Duke, né, outro homem também que é sobre o profético e muito sobre avivamento. É cara que ministra muito sobre os avivamentos, né? E vai completar com o Suelton Gonçalves. Suelton Gonçalves. Outra referência. Suelton da Bleia. Eita! Claro. Ô, glória, né? Ô, glória, mano. Mas, pastor Rodrigo, a gente sabe que, né, estar à frente de um ministério é algo... pode, né, parecer simples para quem está fora, mas para quem está convivendo, vendo, é algo assim... Não é fácil, né? Não é uma decisão fácil. Eu entendo particularmente que tem que ter uma chamada específica de Deus para estar à frente do ministério. Qual que é a sua sugestão para quem está buscando estar à frente de um ministério? Para quem está buscando, Exatamente. É não buscar isso. Fuja. Não, na verdade eu creio que você pode ver que a maioria das pessoas que você vê que quer ser, cara, pode ver que as pessoas que não almejam isso, porque aquilo foi colocado no coração, Deus colocou no coração da pessoa. Então eu vejo
o que você tem que buscar, você não tem que buscar ministério, almejar isso. Você tem que buscar Jesus. Vamos dizer assim, né? E automaticamente, se Deus ter isso para você, você vai viver amém. Se não tiver, amém também. Então eu vejo muito isso, entre você buscar ser um amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus. Ser intenso naquilo que Jesus tem para você. No hoje. Muitas das vezes, pô, é legal, às vezes não é errado você falar, pô, acho que um dia eu quero ser um pastor. Pô, beleza, legal. Mas daí você vai orando, vai entendendo, pô, não é isso que Jesus tem pra mim, mas amém, cara. Porque imagine se todo mundo fosse um pastor. Quem ia ser Se todo mundo fosse missionário, quem quer ministrar aqui? Se todo mundo fosse um cantor gospel, digamos assim, quem quer trazer a palavra? Então, por isso que eu vejo que você almejar a chamada é legal. Eu não vejo como errado, mas tenho muito cuidado para você não querer, digamos assim, enfiar a goela abaixo de Jesus e falar, não, Sim. você me usa e quer e faz. Não, Deus faz da maneira dele, do tempo dele. Então eu vejo o conselho que eu dou é você buscar Jesus, ser amigo de Jesus, ter a mente de Cristo, né? Mais de Cristo, para você entender aquilo que Jesus tem para você. E uma coisa muito importante, né? Com certeza é a chama ardendo no coração, né? Sim. Quando aquilo começa a esquentar, você não consegue ficar sossegado, né? Alguma coisa tem que fazer, aí tem um sinal de que alguma coisa tem para acontecer, né? Um dia eu ouvi meu pai falando sobre algo sobre isso, a respeito que uns têm unção de sacerdote e outros têm unção de rei. Unção de sacerdote é aquelas pessoas que vivem no ministério. Unção de rei são aqueles que sustentam essas pessoas. E também são homens de Deus. Sim. Então eu vejo que essas pessoas têm que começar a entender a chamada delas. Imagina se todo mundo fosse sacerdote. Quem quer sustentar o sacerdote ficava ali, ministrando perante o Senhor? Se todo mundo fosse rei, quem quer ser sacerdote ficando o dia inteiro lá, entendeu? Eu vejo que hoje nós temos que entender esse tipo de chamada, onde Jesus tem para nós, que voltamos a falar aquilo que o Johnny falou no começo, né? Sobre nós somos, né, membros de um corpo, né? Sim. Cada um tem uma função. E eu vejo que, na verdade, a chamada muito nossa, né? Às vezes a chamada que Jesus tem para mim não é chamada. Com certeza, às vezes não é chamada que Deus tem para vocês. Sim. É totalmente diferente, mas também é chamada. Também é uma maneira de você propagar o reino de Jesus e você estar dentro do propósito que Jesus tem para nós. É isso aí, irmão Rodrigo. É fluir, então, onde Deus te colocou. Seja um professor, seja um médico, seja um Glória a advogado, Deus, é isso mesmo. você vai fluir onde Deus colocou, onde Deus plantou você lá. Você vai ser a referência de Cristo lá dentro. Eu creio no avivamento, sim. Eu creio no que o avivamento não vai ser um avivamento de nós estar dentro da igreja fechada. Não. Avivamento de púlpito apenas, né? Eu creio que, amém, isso daí, voltando no começo, isso daí é um sintoma de um avivamento. Tipo assim, faz parte do pacote. Mas o principal mesmo é quando você manifesta isso, cara, lá fora. Vai ser geral. Geral. Tendo um professor que a base dele é as escrituras. Não vai contra aquilo que a palavra direciona ele. Eu creio assim também. Eu creio em políticos direcionados por Jesus, assim como José, assim como Daniel, homens que não faziam nada fora daquilo que Jesus direcionava a ele. Eu creio em doutores, cara, que na hora que for operar uma pessoa, quando elas colocarem as mãos ali na pessoa, Senhor Jesus, que o Senhor opere ela, eu só sou um instrumento, abençoa essa pessoa. Eu creio nisso. Isso eu creio que é avivamento. Não é somente você chegar dentro da igreja, ficar cheio, ter muita unção, se chapar de Jesus, beleza, mas só que levando dali, não. É manifestar isso fora. É isso aí. E só dar uma brincadeira aqui. Vê um pernilongo voando aqui, sentando ali, eu sentando aqui. Eu falei, daqui a pouco esse pernilongo vai sair sapateando aqui. Ô, glória! Vai sair. Vai ser no manto. Rapaz, eu falei, vai embora, pernilongo. Vai embora. Mas manda lá, irmão Shelton. Infelizmente, vamos pra parte final já, né? Vamos finalizando a nossa conversa aqui, né? Infelizmente, né? Tá bom demais. Só deixa eu lembrar de algo que eu lembrei. Manda Voltando naquilo que nós falamos agora sobre manifestar Jesus lá fora. Nós tivemos festa de Pentecostes esses dias na igreja e o que Deus falou muito para mim, onde eu liberei uma palavra profética lá, foi sobre o quê? Sobre um tempo
Assim como João Batista, que era conhecido como um homem que queimava e iluminava. Eu creio que nesses dias Jesus tem nos chamado para queimar e iluminar. Muitas das vezes, Essa eu vou anotar aqui. muitas das Essa é vezes, forte. nós estamos muito queimando em Jesus. E há algum tempo atrás, o Senhor me deu uma frase, e é algo que tem falado muito forte comigo, eu tenho que compartilhar direto com os jovens, que nós somos uma tocha nas mãos de Jesus. Tochas porque queimam e iluminam. Não é só pra, Jesus não chamou nós somente para queimar. Pode ver, você queimar, buscar Jesus é bom? Claro que é, essencial é. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Cara, vai e queima por Jesus. Mas daí, você queima, mais nada? Eu creio numa geração se levantando que queima por Jesus, ama a presença de Jesus, mas saindo dali, ele ilumina os lugares onde ele está. Assim como tocha. Ilumina o caminho. Tocha que queimam e ilumina, mas são guiados por uma mão, que é a mão de Deus. Ou seja, a tocha só vai queimar onde a mão direciona. Não é nós que escolhemos onde nós vamos queimar. Então eu vejo sobre o propósito de Jesus, né? Eu creio que é uma frase, algo que tem falado muito comigo este ano, onde, na verdade, eu até fiquei assim, né? Eu falei bem assim, será que é para eu compartilhar isso no Pentecostes? Eu falei, acho que eu vou fazer uma conferência sobre isso. Eu estava pensando nisso, né? Sobre você entender o tempo, o modo de Jesus, eu caminho muito sobre isso. Ele chegou no último dia e eu falei assim, Rodrigo, chama os teus alunos lá, né? Que tem alguns na igreja e alguns de outras igrejas, né? Que são da escola do EIP aí, porque nós vamos ter um movimento profético no último dia e tal. E me deu o microfone e falou, pode compartilhar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu falei, nossa, é para agora. É agora. Aonde aconteceu o mover lá foi muito bom. Pessoas, meu filho, né, que tem 11 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo no culto de Pentecostes. Entra naquilo que nós conversamos naquele dia lá sobre os nossos filhos, né? Sim. Ter esse prazer assim, né? E eu fiquei muito feliz e eu creio muito nisso. Uma geração que queima e ilumina. Tochas. Maravilha. É isso aí. Manda bala então, irmão Shelton. Davi, então. Davi, né? Davi. Davi tá sendo lançado já aí por Deus aí como flecha, né? Oh, amém. É o filho. Nossa, glória a Deus. Filho da juventude, né? Como flecha na mão do valente. E pergunta pra ele o que eu falei no dia que eu fui orar por ele lá. Falei, Davi, você é minha flecha, filho. Uau. Eu falei isso pra ele. Falei, você é minha flecha. Porque eu vejo muito, outra coisa que eu compartilho muito com os pais lá. Eu falo o quê? Falo bem assim. Claro que é bom você deixar uma herança. Mas o primordial não é deixar uma herança. Porque a herança um dia ela acaba. O primordial é você deixar um legado. Porque o legado é passado de geração em geração. Maravilha. Então eu vejo muito isso. É isso que eu entendo muito pro converso, Muito legal. tento passar pro meu filho, Eu tenho, pros meus filhos. eu tenho minha preocupação de cumprir o propósito de Deus na minha vida, né? Esse é o ponto principal, né? A gente chegar lá atrás e ver, né? Sim. Que de alguma forma contribuímos Contribuiu. com o reino, né? E que as pessoas olhem, não, o irmão ali teve as suas falhas, mas era um homem de Deus, né? Uma Sim. mulher de Deus, né? Acho que é muito importante as pessoas reconhecerem em nós uma cópia de Jesus, né? Como diz o Jesus cópia lá. Tio Douglas Gonçalves. Isso. E isso é interessante que, na verdade, quando você vai ver as escrituras, quando chegam para Jesus ou até para os discípulos, você é filho de José? Não falam quem ele é. Falam, você é filho de José, o carpinteiro. Sim. Então isso é muito essencial hoje, né? Eu vejo que é um parâmetro muito, muito legal assim hoje, né? De nós como pais, deixar um legado para os nossos filhos, né? É isso aí. Partindo agora então pro grande finale, nós vamos fazer aquelas perguntinhas com respostas curtas. Então, Meu Deus. Rodrigo já tá na. Curta. Vamos tentar encurtar aqui. Então, vai lá, Johnny. Johnny começa, a gente vai na sequência aí. Vamos lá. Respostas curtas, né? Família, irmão. Tudo na minha vida. Vamos lá. Chamada essencial. Algo que não pode faltar no seu dia a dia. Lindão. Espírito Santo. Lá, Rodrigo. Algo inesquecível. O nascimento dos meus filhos e meu casamento. Algo que lhe deixa bravo, irado. Quando você que- está ministrando. O que deixa bravo quando eu estou ministrando. A igreja. Confessar meu pecado, misericórdia. É quando você está ministrando e começa a conversar. E isso daí, pô,
Para os pregadores, eles sabem que para você prender a atenção da galera é difícil. Você consegue, de repente acontece isso, meu Deus. Agora é o contrário. O que te deixa feliz quando você está ministrando? Quando eu vejo vidas sendo transformadas, quando depois eu vejo não somente pessoas ser cheias de Jesus ali, né? Que você vê costumamente, né? Costumamente assim você vê, mas só que quando você depois vem pessoas, Rodrigo, pô, Deus mudou isso, Deus falou isso, manda mensagem, eu fico muito feliz, muito Amém. mesmo. Eu também. O que é ser igreja para você? Quer ser igreja é ser família. Show. Quem é Deus? Não tem palavra para descrever. Quase chorou agora, hein? Pô, Eu sou. Quando eu Forte. tava vendo sobre isso, veio Deus amou o mundo de tal maneira. Não descreve o amor de Deus ali, porque não existe palavra. E até quando, né, referência de Deus, né, Moisés fala assim, que eu direi, Senhor? Diga que eu sou, te enviou. Não Não tem início, não tem meio, não tem fim, não tem ponto, né? Algo que possa ser comparado a Deus, né? Sim. Irmão Rodrigo, né? Como nós chegamos ao final, né? Queremos dar oportunidade pro pastor aí, está deixando um recado aí para as pessoas que nos acompanharam, nos assistindo, um recado que você gostaria de deixar como essencial para as pessoas. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter esse tempo de mesa aqui, né? Que eu vejo que é essencial, eu vejo que é muito bom. Como eu falei no começo, né? Jesus, antes de nós entrarmos, né? Falei que Jesus era um pastor de mesa. E essas mesas aqui, eu creio que é essenciais. E muito bom, fui honrado desse convite, sou muito grato a Deus. E que Deus possa abençoar você que nos assistiu nessa conversa, nesse tempo de mesa. Que Jesus possa tocar o teu coração, aonde você estiver, aonde Jesus te colocou, que você possa ser uma tocha que queima por Jesus e ilumina o lugar onde Jesus te colocou. Eu creio que Jesus já está tocando o teu coração, o Espírito Santo, assim como Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Pode falar com Ele, que Ele pode trazer aquela paz que excede todo entendimento. Se você tiver um período depressivo, se você tiver mal, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ir até você e trazer essa paz, essa alegria, essa cura que você tanto quer de Deus, Ele possa tocar em você, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado com essa conversa aqui, né? Muito obrigado pelo espaço, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Amém. Então, pastor Rodrigo, Deus muito abençoe. obrigado. Irmão Celton, muito obrigado por esse Amém. momento. Foi um prazer estar com vocês Amém. aqui. E, como sempre, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, né? Clicar no sininho, né? Né? E recomendar o nosso canal para outras pessoas, né? Estaremos marcando outros dias aqui. Até conversamos com o pastor Rodrigo, ele vai estar sorteando uma camisa, né? Camisa. Vamos marcar aqui um momento. Pensei que era uma caminhonete. Eu falava, Oh, pô, glória, amém. Aí eu já vou entrar em jejum agora, já. Bem, sem interesse. Tá, a gente vai estar marcando aqui um outro dia aqui uma conferência da equipe God John. Queremos fazer ainda esse mês, se possível, né? E vamos amém. convidar o pastor aí para estar Amém. sorteando uma camisa do Nós de Cristo. Vamos sortear uma camisa do God John também. Oh, glória a Uma Deus. caneca do God John também. Oh, glória. Tá começando a ficar abençoado. Tá? Mas, meu amigo, meu irmão, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, né, tê-lo conosco, né, assistindo o nosso programa. Com o Celton. é isso aí. Muito obrigado, Johnny. Estamos sempre junto aqui, por aqui. A gente se vê e vamos continuar nesse propósito, servindo a Deus, abençoando vidas. Pastor Rodrigo, nosso amigo, nosso abraço a toda a igreja ali do Ministério Chama do Avivamento. Nosso forte abraço ao paizão lá. Deus abençoe. Você que assistiu, foi edificado. Cabe a você agora, edifique alguém também. Compartilha aí e divide a bênção, tá bom? É isso aí. Não se esqueça, Deus está on. Grande abraço. Glória a Deus. Valeu.